Entrevista exclusiva do portal rmsnews.com.br, versão digital e impresso, nesta edição com o presidente do Parque Tecnológico de Sorocaba, Nelson Cancelara. Nelson, satisfação imensa tê-lo conosco aqui no portal RMS News. Ô, Oliveira, nós que estamos felizes em poder estar conversando com você, seus ouvintes do RMS News. Será um prazer a gente aqui passar algumas informações do nosso querido Parque Tecnológico. Muito obrigado pela oportunidade. A satisfação é nossa e nós vamos falar sobre o Parque Tecnológico, conhecer um pouco mais sobre esta unidade importante na cidade de Sorocaba. O Parque Tecnológico de Sorocaba foi inaugurado em 2012. Teve um financiamento de 14 milhões e 800 mil reais e foi aprovado pela Câmara Municipal de Sorocaba, sendo possível a execução desta obra por meio de financiamento realizado pelo Desenvolve São Paulo, Agência de Desenvolvimento Paulista. As instalações estão em uma área de aproximadamente 1 milhão e 800 mil metros quadrados. O núcleo abriga a estrutura de gestão e administração do parque, a incubadora tecnológica, laboratórios de universidades e empresas, o centro de convenção e a área de convivência com espaço para restaurante. O Parque Tecnológico de Sorocaba, o PTS, tem como objetivo disseminar a cultura da inovação e empreendedorismo para o desenvolvimento sustentável da região metropolitana de Sorocaba. Fiz a lição de casa, Nelson, fiz um preâmbulo aí do que é o Parque Tecnológico? Exatamente, Oliveira, é isso mesmo, né? Um parque aqui que nós temos aqui em Sorocaba, como você disse, 1 milhão e 800 mil metros quadrados de área, um prédio aí de 18 mil metros, né? E hoje nós estamos, obviamente, contemplando com grande satisfação a vinda de muitas empresas para cá, né? Correto. É um equipamento que eu entendo que foi criado há 10 anos atrás, né? E que hoje ele vem trazendo muitos frutos para nós. Ô Nelson, eu posso perguntar para você, até mesmo estando fora do nosso release, do nosso briefing aí, né? Porque eu estive na inauguração e você estava lá no nascedouro de todo esse projeto, né? E eu te pergunto, o que mudou? O que foi o sentimento de vocês naquele período, há 10 anos atrás, para a criação do Parque Tecnológico, e se aquele sonho de vocês realmente se concretizou dentro daquilo que era desenhado? Você sabe, Oliveira, que isso tudo começou, na verdade, em 2007, né? Naquela época, o então prefeito Vitor Lippe, ele convidou algumas pessoas, né, para formar um grupo, né, para tentar criar uma cidade inovadora. E eu tive a grata satisfação de compor aquele grupo e logo que foi se definido criar aqui um parque tecnológico, eu acabei sendo o primeiro presidente aqui da agência Inova por 4 anos, até a inauguração do parque. E nós tínhamos ali um projeto de criar efetivamente um grande ambiente, não só para Sorocaba, né, mas para atender toda a nossa região e o Brasil. E, obviamente, que existe um período de maturidade, né? Porque, num primeiro momento, nós vamos ter vocação, mas para qual vocação? Isso tudo nós somos definindo com o tempo, né? Aquele momento era um momento de estar de braços abertos, né, para recepcionar empreendedores, né, para recepcionar as universidades. E eu entendo que, nesse transcorrer de 10 anos, o parque ele se amadureceu, né? Hoje ele é um dos 5 melhores parques do Brasil. Então, eu acho que a nossa expectativa foi atendida e, efetivamente, eu posso te garantir que, para o futuro, ele vai estar ainda melhor. Maravilha. Você, na sua fala, citou a agência Inova e que você foi o primeiro presidente. Eu quero que você fale sobre o papel da Inova. Na verdade, existe uma lei paulista de parque tecnológico e ali na lei, um dos artigos, eles recomendam até existir na gestão do parque uma agência. Nós temos aqui uma organização social, que é a Agência Inova, Sorocaba,
E o que ela faz? Ela aqui dentro, nós temos um contrato, efetivamente, de trabalho, com várias metas que ela tem que cumprir, né, dentro daquele escopo que o parque definiu, quais são as atuações, né? E essa agência, o que ela faz? Ela nos dá velocidade, né, Oliveira? Porque o Parque Tecnológico ele é uma empresa pública, né, que tem seus entraves, né, normais de uma empresa pública. E já a agência, por ser uma OS, ela tem todo um planejamento que nós, em um contrato assinado com ela me dá muita velocidade, porque esse ambiente precisa disso, precisa de velocidade. Você falou esse papel da nossa agência aqui. Correto. Você falou sobre a vocação que vocês foram buscando ali a partir do início, né, desse período de uma década do Parque Tecnológico. Hoje, essa vocação já está consolidada e eu queria que você pudesse nos passar qual é hoje a vocação do Parque Tecnológico de Sorocaba. Na verdade, assim, como eu te disse, no início, né, todo início você está de braços abertos para receber vários tipos de empreendedores, né, desde a área de saúde, da área industrial, enfim. Mas nós, quando chegamos aqui, pelo convite do nosso prefeito Rodrigo Manga, eu apresentei um projeto a ele e disse que o parque tinha que criar uma vocação. E o que é isso, né? Eu vou te dar alguns exemplos. Se você pensar hoje, qual parque que pode me dar informações sobre áreas aeroespacial? Você vai pensar em São José dos Campos. Exato. Né? Se você pensar em comunicação, você vai lembrar de Campinas. Né? E assim por diante. E aqui em Sorocaba, nós temos uma característica, Sorocaba e nossa região, nós temos muitas indústrias. Né? Então nós tentamos criar aqui, conseguimos, com o apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, criarmos uma vocação e criarmos ambientes tecnológicos para a indústria 4.0, ou seja, a nossa vocação hoje é um parque que está se especializando em tecnologia 4.0. Então, isso, obviamente, essa tecnologia não é só aplicada hoje na indústria, mas você tem na área de saúde, né, na área de fármacos, né? Sim. Mas hoje a nossa referência como parque tecnológico é Sorocaba sendo um grande centro de tecnologia 4.0. À frente do seu tempo, né, Nelson? Se a gente for ver, porque estamos falando em algo. Mas, ao mesmo tempo, temos que ver o seguinte: ela está aí, ela está acontecendo, né? E quantas vezes você esteve comigo, conversando em outras entrevistas, e falando dessa tecnologia que estava chegando, né? E ela já chegou. Essa é a realidade, né? Olha, Oliveira, eu tive a grata surpresa de estar no mês de abril na China, né? Nós temos uma cidade irmã que fez um convite ao prefeito e por agenda ele não pôde ir até lá e ele me pediu para que eu fosse. E eu posso dizer o seguinte, né? Eu visitei lá um parque tecnológico que possui 2.000 empresas, né, dentro desse parque. E eu posso te dizer que, evidentemente, a China ela tem alguns setores que ela está muito à frente, mas eu te garanto, né, que nós estamos no caminho muito certo. Correto. Eles têm uma trilha, por exemplo, lá para atendimento de startups, que é exatamente o que a gente faz aqui. Então, quando você fala em tecnologia 4.0, e nós estamos hoje num momento bastante positivo, onde essa vocação vem se fortalecendo cada vez mais. Para citar um exemplo, nós fomos agraciados aqui pelo Senai. O Senai ele tem uma incubadora chamada UpLab, que é uma incubadora dedicada à tecnologia 4.0. E essa incubadora, o Senai só tem em suas escolas. E nós fomos agraciados, nós estamos aqui com uma incubadora do Senai. Nos próximos dias nós vamos informar você, nós vamos fazer a inauguração com a presença aqui do presidente do CIESP, com o superintendente do Estado de São Paulo do Senai, e isso demonstra, né, que o que nós estamos fazendo aqui, em termos de vocacionais, vem dando certo.
Nelson, para que o nosso internauta possa se sintonizar, é lógico que você já passou informações riquíssimas aí, eu estou vendo ao fundo, né, a imagem do Parque Tecnológico. Dentro dessa estrutura, né, e no sistema satélite, porque nós que sempre frequentamos o Parque Tecnológico, sabemos o que está acontecendo no entorno. Eu quero que você fale, olha, dentro desse prédio, dessa estrutura, você encontra isso, é desenvolvida essa pesquisa, esse projeto. E aqui no externo funciona desta maneira. Quero que você faça uma descrição para entendimento completo. Isso, aqui no Parque Tecnológico, nesse prédio que todos estão vendo, aqui é um prédio bastante grande, nós temos ali ao centro uma área de convivência com restaurante, lanchonete, academia, né? É uma área para as pessoas se conectarem, mas no prédio em si, que na verdade é bom salientar, o projeto inicial ele é um prédio redondo, um prédio muito moderno, é que os recursos da época, né, foi possível só nós fazermos 180 graus, mas já estamos buscando, né, condições de ampliar esse prédio. Bom, nós temos muitas salas nesses prédios e dentro dessas salas nós temos empresas. Hoje nós estamos com mais de 40 empresas instaladas nesse prédio e que atuam em alguns setores muito interessantes. Por exemplo, nós temos empresas aqui que atuam no setor de inspeção de parques eólicos, né? E utilizando drones, utilizando robôs. Nós temos empresas aqui, ou laboratórios e universidades. Nós temos aqui o laboratório da PUC, que atua no setor de membros artificiais. Nós temos aqui um laboratório muito grande da Uniso, que atua muito no segmento de fármacos. Temos o laboratório da FACEN, da Faculdade de Engenharia de Sorocaba, que atua no segmento de IoT, 5G. Enfim, temos da UFSCar, temos da Unesp também, na área de automação. E como eu te disse, muitas empresas e alguns segmentos, né? Muitos ligados à área de TI, né? Que desenvolve sistemas de gestão, como também empresas que atuam no segmento de saúde, né, desenvolvendo equipamentos aplicados dentro da saúde. E não podia ser diferente, né, uma grande maioria empresas que desenvolvem tecnologias para aplicar na indústria. Vocês têm anexos, fora esse prédio, tem algumas empresas chegando, quero que você também fale. Isso. E aí eu tenho na parte externa, nós temos aqui uma área, aproximadamente 600 mil metros quadrados, que já estão prontas para receber empresas. E nós temos dentro do Parque Tecnológico incentivos fiscais, né? Aqui nós doamos em termo de concessão de área externa. A pessoa pode trazer a sua empresa desde que ela tenha pesquisa e desenvolvimento, e o que ela pesquisar e desenvolver, ela pode produzir nessas instalações. Nós temos terrenos aqui que variam de 2.400 a módulos de 3.000 metros. E hoje nós estamos, né, fizemos um planejamento junto com o nosso prefeito em poder trazer empresas para cá. Então, hoje nós temos uma empresa muito grande no Brasil, ela tem filiais em 5 estados e ela veio para cá para produzir juntamente com uma grande produtora de máquinas agrícolas aqui da nossa cidade. Nós vamos produzir aqui, desenvolver tanques para armazenamento de hidrogênio, que é o combustível verde que todo mundo fala, né? Então, isso é uma tecnologia muito avançada que está iniciando no mundo inteiro e essa empresa está construindo uma unidade dela aqui para esse desenvolvimento. Temos uma outra que estará junto com a Samsung desenvolvendo componentes para celulares. Temos uma outra que já está em funcionamento, que atua no setor químico, desenvolvendo revestimento para impermeabilização. E vamos ter aqui, até setembro, outubro, uma usina fotovoltaica de 5 mega. Né? Uma empresa está montando aqui, e eu entendo que será muito importante para a nossa região, que são empresas que estão trazendo novas tecnologias para ser aplicada no Brasil e no mundo, né?
Nelson, só para clarear um pouquinho mais o leigo que não tem afinidade no dia a dia. Essas empresas aí, elas desenvolvem a pesquisa e o projeto ou a produção, o chão da fábrica, já para poder ser levado para a indústria de uma maneira geral, para o comércio? Esse que é o entendimento que eu queria ter. Na verdade, nós tínhamos aqui, no início, o nosso projeto era termos aqui no parque, na área externa, somente laboratório, sabe? Mas, com o passar dos anos, a gente tem que entender que uma empresa, né, está com uma grande unidade lá no Aparecidinha, por exemplo, e trazer um laboratório para a área externa, que não tem muito sentido hoje, né? Então, nós procuramos hoje habilitar as empresas que venham para cá, desenvolvam produtos e produzam, né? E ela pode produzir esse produto aqui na unidade dentro do parque. Isso, né, vai nos dar o quê? Além de você ter uma empregabilidade maior, né, você vai gerar impostos, né? Hoje, graças a Deus, o parque ele é superhabitado. As empresas que estão aqui, para você ter uma ideia, Oliveira, até 2020, as empresas que geravam aqui, em termos de impostos do município, na ordem de R$1.900.000 por ano, né? Esse ano, nós vamos chegar a 8 milhões de impostos gerados, né? Olha só. Praticamente, cada R$1 que a prefeitura investe no parque, nós estamos devolvendo R$2 para o município em termos de impostos, né? E isso ainda sem essas empresas que estão em construção não estarem operando, que esse número, obviamente, vai crescer muito. Parabéns pela iniciativa, porque isso era uma cobrança, né? Principalmente de setores políticos, a gente acompanhava na Câmara. Mas e esse parque tecnológico, era a expressão usada, e esse parque tecnológico, quando é que ele vai começar a dar resultados? Ele vai ter a sua sobrevivência própria, né? Gerar recursos para a cidade. E você já dá essa informação aí, muito importante, que o parque já começa a ter aí a sua autossustentabilidade. É isso, Nelson? Exatamente, né? Isso foi uma solicitação e uma discussão que eu tive no início com o prefeito, né? Ele nos solicitou isso e eu entendo que tem que ser assim, né? Nós não podemos ficar simplesmente aguardando o repasse, né, do governo, porque o governo tem uma parte social extremamente importante, né, que ele precisa pensar nisso. E o parque tem que criar negócios, né, e criar ações para se autossustentar, eu não tenho dúvida disso. Isso foi uns desafios que nós definimos, né, na nossa chegada aqui, e graças a Deus, nesses 2 anos e meio, a gente já conseguiu ultrapassar um número bastante significativo. Não tem nem dúvida, e o parque tecnológico deve ser tratado com todo carinho. Aliás, tem uma história de bastidor que eu sei que no primeiro dia que o Nelson chegou no parque tecnológico, a administração passada não deixou ninguém para receber o Nelson passar as informações. Ele teve que buscar do zero, ele olhou, viu praticamente o parque, ou seja, o parque sem uma alma vivente da administração anterior, né? Então teve que buscar do zero ali, né, Nelson? Eu costumo não comentar muito assim sobre gestões anteriores, né, porque a gente tem que pensar para frente, né? É lógico. Aqui é um local de inovação, mas nós passamos uma dificuldadezinha assim no início, né, porque a gente, infelizmente, os diretores que estavam aqui, eles foram exonerados e ninguém veio passar o bastão, né? E nós tivemos também, viu, Oliveira, é importante salientar isso. Nós, quando chegamos aqui, o parque tinha 8 anos, né, em 2021, e já havia passado pelo parque 7 presidentes. Né? E para um ambiente como esse, isso foi uma das coisas que eu comentei com o prefeito, um ambiente como esse ele precisa ter continuidade. Né? Porque isso aqui nós temos um estado de secretaria, e desenvolvimento é uma coisa que não acontece de um dia para o outro, né? É diferente de você ter que tampar um buraco, né? Que de manhã você abriu o buraco e depois do almoço você já tampou, né? É lógico. Então, eu comentei isso com ele, eu falei, prefeito, nós precisamos ter um pouco mais de continuidade. E aí, Rio me falou, eu vou te dar 4 anos, então. Eu falei, já tá bom, né? Lógico. E eu tenho certeza que essa confiança que o prefeito vem nos dando, né, os vereadores também têm nos ajudado, estão entendendo, né, o papel importante que o parque tem para a cidade.
E isso vem nos ajudando muito, viu, Oliveira? Correto. Tudo isso que está acontecendo dentro do parque são fruto de todo esse conhecimento que as pessoas começaram a ter sobre esse equipamento. Nelson, acho que a gente fez aí, tivemos uma visão geral, né? Pelo menos em detalhes, um panorama. Passeamos pelo Parque Tecnológico de Sorocaba, fazendo com que o nosso internauta possa entender e compreender todo esse cenário. Entretanto, é aquilo que nós conversamos, né? No início dessa nossa entrevista. Essa matéria, essa entrevista exclusiva, ela é para o nosso digital e também para o nosso impresso. Ainda estamos no momento de transição entre o analógico e o digital, viu, Nelson? E diante disso, eu vou entrar dentro de um contexto regional agora para o nosso impresso, porque a gente quer enxergar também, e que vale para o digital e como vale, né? Mas que a gente quer enxergar a visão do gestor do Parque Tecnológico sobre o contexto de região metropolitana, para que os gestores municipais, prefeitos, agentes públicos possam entender a importância do parque e se ele é um parque voltado para a cidade de Sorocaba ou se ele está focado, ele tem uma visão global dentro do contexto de região metropolitana de Sorocaba. Então eu vou fazer algumas perguntas quase que objetivas para você e eu queria justamente que você pudesse nos responder dentro desse contexto de região metropolitana. Talvez algumas perguntas a gente possa até repetir aquilo que já foi dito, mas de uma forma mais objetiva. Vamos lá. Eu queria que você definisse o Parque Tecnológico dentro do contexto de sua criação e para qual setor de desenvolvimento ele está focado. No desenvolvimento de pesquisa, projetos. Qual é a vocação do Parque Tecnológico de Sorocaba? Hoje, né, nós temos uma vocação ampla, né? Como eu te disse, primeiro que a vocação tecnológica, como eu falei, é destinado basicamente à tecnologia 4.0. Mas isso não quer dizer que a gente só faça isso, né? Só dá atenção para esse segmento. Pelo contrário, nós somos um parque que está aqui aberto para todo tipo de tecnologia. Mas o parque, eu não posso nunca imaginar, né, que o parque ele foi desenvolvido para atender Sorocaba. Esse parque é um parque para atender a região, para atender o Brasil e atender o mundo, né? Hoje nós temos intercâmbios com alguns parques internacionais, né? E essa troca de informações, troca de experiência, isso tem nos ajudado muito. Então, correto. O parque ele é um parque para atender não só Sorocaba, mas toda a região, né? Eu tenho falado muito e eu recebo muito prefeitos aqui, sabe, Oliveira? Uhum. E eu tenho comentado muito, mas eu quero ter um parque. Eu falei, não se preocupa com isso, prefeito, não faça isso. Utilize essa estrutura e a gente pode ajudá-lo a você ter na sua cidade um ambiente, sei lá, um polo de desenvolvimento e inovação, né, que são 2, 3 salas que ele possa dar um atendimento, mas aquilo que mais ele necessite vem para cá, né, que aqui a estrutura já está montada. Exato. A gente pode auxiliar. Dentro desse contexto, talvez você até já respondeu, mas para a gente ir abrindo, detalhando, a região metropolitana de Sorocaba, então, ela pode dizer que o Parque Tecnológico é nosso no contexto real ou figurativo das 27 cidades que compõem a nossa região metropolitana, ou políticas públicas participativas inclusivas de dotação orçamentária são previstas para ocorrerem ao longo dos anos para a efetivação deste processo? O município tem que entrar com uma participação para poder dizer, é nosso esse parque tecnológico. Não, esse parque, primeiro a gente tem que entender que esse parque houve um investimento do município e também do estado, né, que desenvolve. Então esse parque ele tem a característica, é um ambiente para atender a região metropolitana, né? Efetivamente nós temos o repasse que vem da nossa prefeitura, mas, como eu disse, nós estamos buscando, efetivamente, ser autossuficiente e estamos buscando atender todos os setores e todas as cidades. Efetivamente, o que acontece? Eu vou numa cidade, faço um trabalho para essa cidade
eu consigo levar uma empresa daqui para atender uma necessidade da cidade, a cidade paga essa empresa fatura, recolhe, o imposto fica em Sorocaba. Né? Então, aqui o Parque Tecnológico ele não é de Sorocaba, ele é da região metropolitana e do Brasil. Então, sigo em frente. O Parque Tecnológico de Sorocaba, no desenvolvimento de uma pesquisa ou projeto, ele foca apenas no município de Sorocaba ou todo de uma região, visualizando seus 27 municípios? Olha, para você ter uma ideia, eu vou te dar um exemplo. O parque aqui é o maior gestor de APLs, arranjos produtivos locais do estado de São Paulo. Nossa cidade, nós fazemos aqui no parque a gestão de 5 APLs: metal mecânico, agro, cervejeiro, energias renováveis e aeronáutico. Nesse setor agro, hoje nós temos 16 municípios que estão conosco e agregam 780 micro e pequenos produtores. Então, nós levamos para esses municípios e para esses produtores vários exemplos de inovação. Nós temos parceria com o CEAGESP de São Paulo, parceria com o CEAGESP de Sorocaba, com a Embrapa, com o CPQD de Campinas, que são projetos ligados à agricultura. Então, nós atendemos 16 municípios hoje, né, dentro do setor agro. Ótimo. E dentro desse contexto, aí dá para a gente ir abrindo mais ainda, onde você possa pontuar a região metropolitana, que você citou até São Paulo aí, nesse processo de APLs. Qual tipo de pesquisa ou projeto que se desenvolve no núcleo do Parque Tecnológico, que transcende nossas divisas e contempla as demais cidades da região metropolitana de Sorocaba? Olha, eu vou pegar o exemplo do setor agro, né? Como eu te disse, nós temos na região aproximadamente mais de 2.000 micro e pequenos produtores, que eles têm várias necessidades, né? Entre outras, eu vou te explicar o quê? A maior dificuldade são desses pequenos produtores é a conectividade. Então, nós levamos, para você ter uma ideia, nós levamos para a cidade me desculpe, me fugiu o nome, mas eu já lembro. Entendo. Mas juntamente o projeto de conectividade, São Miguel Arcanjo, lembrei. Correto. São Miguel Arcanjo nós fizemos uma pesquisa juntamente com o CPQD de Campinas, que tem um projeto chamado Semear, ele é nosso parceiro. Nós levamos para essa cidade conexão. Sabe o que é essa conexão? Foi-se instalada uma antena de 20 metros que ela propaga Wi-Fi para 20 quilômetros na cidade, ali na região agrícola que a cidade tem, e nós conseguimos levar para aqueles produtores que têm interesse a uma taxa de R$50 por mês, fibra ótica para o seu sítio, para ele ali poder se conectar com o mundo, né? Então esse é um projeto de conectividade que já está há 1 ano, né? Nós vamos fazer até um evento aqui daqui a alguns dias, comemorativo a isso, e vamos ampliar esse projeto, que foi um piloto. Essa é uma. Outra coisa, nós estamos levando para algumas cidades, juntamente com o CEAGESP de São Paulo, tecnologias para colheita dos produtos, para armazenagem. Nós temos um produtor, como exemplo, Oliveira, ele produz mamão. Ele colhia, mandava para o CEAGEPS, chegava no CEAGEPS, 30% da carga voltava porque estava amassado ou com algum problema. Então, hoje o CEAGEPS deu toda uma orientação para esse produtor, a perda dele caiu de 30% para 8%. Puxa. Então, esses projetos que a gente leva para a cidade, né, dentro dos APLs, são projetos que a gente entende que são demandas que as cidades nos trazem. Então, nós não temos assim, olha, vamos fazer o projeto X ou Y. Conforme nós temos uma demanda, nós trabalhamos para resolver o problema da cidade.
Nelson, eu tenho mais 5 minutos para nossa conversa aqui. Eu só vou colocar, tenho 3 perguntas para fazer nesses 5 minutos. Rápido. Vamos lá. Não, mas é enriquecedor a gente ouvir você, né? Por isso que nós estamos conversando. Eu sei da sua agenda também preciosa que no dia de hoje. Eu te pergunto o seguinte: eu ouvi um prefeito falar, eu vou buscar junto ao Parque Tecnológico a possibilidade de desenvolver um projeto na minha cidade da muralha eletrônica. Queria saber se dentro desse contexto se entra também essa situação. Exatamente. Nós somos procurados, inclusive, pela AGEM, né, Agência Metropolitana, a agência ela está buscando criar um cinturão, né, uma muralha, na entrada das cidades. E eles nos procuraram aqui para pedir o nosso apoio, inclusive o projeto, né, ainda não está definido, mas o início do projeto é que aqui no Parque Tecnológico seja instalado o centro de operação para essas muralhas onde nós vamos conectar, né, todas as entradas das cidades. Então, isso é um trabalho que, além de nós estarmos trabalhando para as cidades, o parque também está incumbido hoje, né, para a cidade de Sorocaba, e no desenvolvimento e buscar as melhores tecnologias para justamente criarmos essa muralha, né? Por exemplo, Oliveira, só para... Nós já começamos, instalamos um totem ali no centro da cidade, na Praça do Relógio ali, que é uma nova tecnologia que foi desenvolvida, e não sei se você sabe, Sorocaba foi elevada a uma categoria chamada Sandbox. Sandbox é um ambiente que você autoriza, né, que você define locais para você testar novas tecnologias. Nossa. Então, o prefeito editou essa lei, né? Sorocaba hoje ela é um grande sandbox, um laboratório de testes, e o Parque Tecnológico é o gestor desse laboratório. Parabéns. Então, nos próximos dias, nós já vamos fazer algumas experiências em alguns pontos das cidades com novas câmeras de monitoramento para segurança. Conversando com o Nelson Cancelara, presidente do Parque Tecnológico. Nelson, ao completar uma década de sua existência, quais avanços ou conquistas você pode citar que a região metropolitana de Sorocaba obteve com a criação do Parque Tecnológico? Bom, primeiro a gente tem que imaginar a grande conquista por nós termos esse equipamento aqui disponível para toda a região. Mas eu acho que um dos pontos muito importantes, Oliveira, foi em 2021, quando nós fomos convidados pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação em criar um piloto aqui em Sorocaba, que foi o Centro de Excelência em Tecnologia 4.0, onde nós tivemos aqui o presidente, o ministro Marcos Pontes, né, esteve aqui. Esse projeto é um projeto piloto, né, que a gente foi agraciado, convidado pelo Ministério para instalar isso aqui em Sorocaba, que vem dando muito resultado, né? Hoje nós temos uma plataforma onde as empresas podem consultar de forma gratuita, não existe igual no Brasil. Eu até vou passar o site, se você me permitir. Claro. É o www.cet40.org.br. Essa plataforma, Oliveira, a pessoa que tem uma empresa, ela pode entrar, ela é uma plataforma gamificada, e ele ali ao final, em 10 minutos, ele tem um resultado que vai mostrar a maturidade tecnológica que a empresa dele tem. Correto. E vai dar o que ele precisa fazer para melhorar essa maturidade, né? Então isso, eu acho que no Brasil todo, né, se você imaginar que nós temos aproximadamente nos 5.500 e poucos municípios, nós temos aproximadamente uns 45 parques tecnológicos, né, de todos os tamanhos, e nós temos sido escolhidos, né, pelo Ministério para criar um piloto, e isso está sendo transbordado agora para todo o Brasil. É um privilégio e uma demonstração que nós estamos no caminho certo. Não tem dúvida. Para isso, vários projetos para crianças, né? Que a gente tem um projeto bastante interessante chamado PTS na Escola, que nós adaptamos um ônibus, né, que vamos até as escolas municipais, Fundamental 2 e curso médio, e ali o ônibus fica, ele está totalmente adaptado para as crianças
conhecer um pouco de robótica, de lógica, programação. Né? E nós já começamos esse projeto ano passado e já conseguimos atender mais de 350 crianças. Né? Se a gente dessas 350 conseguir duas, né, siga esse caminho da inovação, isso já é muito válido. Não tem nem dúvida. Dentro desse contexto, dá para a gente ir caminhando para o final, mas para poder reforçando, né, e chamando a atenção de gestores públicos da região metropolitana, você já disse também numa fala anterior, mas eu reforço, o Parque Tecnológico, ele dispõe de mecanismos legais para apoiar iniciativas a serem implantadas pelas gestões dos demais municípios da região metropolitana, e pego até um gancho nessa sua fala, quando você diz, olha, nós temos um ônibus, uma unidade móvel que vai até as escolas municipais de Sorocaba. De repente, o prefeito de outros municípios da região fala, puxa vida, eu queria trazer esse ônibus aqui para o município para poder ficar um dia, 2 dias, para sentir de estímulo. Daí, quando ele te procura, você pode dizer o seguinte, olha, prefeito, eu não consigo enviar esse ônibus porque há uma restrição legal por ser o parque municipal. Existem meios, convênios, é isso que eu te pergunto nesse sentido. Na verdade, hoje a gente não poderia disponibilizar do ônibus. Né? O que a gente procura fazer? Né? Eu via a nossa agência Inova, eu posso levar essa agência lá para essa cidade e dar todo esse respaldo, né, para se criar ali, que talvez num primeiro momento ele não precisa ter o ônibus, mas ele pode ter um veículo que leve alguém às escolas, né, e passe para as crianças esse conhecimento. Então vamos lá, hoje o ônibus eu entendi perfeito, então vamos lá, qual é a ferramenta hoje? É a Inova? Hoje eu tenho a Inova, né, como braço para fazer esse tipo de... O parque vai com todo o aval do parque, efetivamente, mas hoje é a Inova que vai fazer esse trabalho, né, junto aos municípios. Obviamente, com toda a chancela do parque, né, a Inova ela tem dentro dos seus programas de trabalho essa difusão para outras cidades, né, ela tem que fazer isso e ela faz isso. Nós atendemos, né, vários municípios, como eu já te expliquei, essa questão do APL Agro, né? É a Inova que capitania isso para o parque, né? Em nome do parque, porque esse faz parte do trabalho da agência. Ela tem muito mais velocidade para isso. Sim. Eu tenho um entrave todo da gestão das leis públicas, né? E muitas coisas eu não consigo fazer. Mas esse trabalho, aí quem faz é a Inova. Perfeito. Acho que as perguntas vão se complementando. E uma última pergunta que eu faço para você é justamente sobre a realidade adversa que nós temos nesses municípios. E a minha pergunta é a seguinte: qual o conceito? Você já disse do conceito do Parque Tecnológico, mas eu reforço novamente: qual o conceito do Parque Tecnológico relacionado à implantação de projetos para a região metropolitana de Sorocaba com municípios que possuem realidades adversas a Sorocaba com potencial industrial? Efetivamente nós temos que entender cada município como ele é, né? Qual é a realidade de cada município. Eu não posso efetivamente padronizar um atendimento igual a todos, porque as realidades são completamente diferentes, né? Então, uma das primeiras coisas que a gente faz, Oliveira, sempre é entender, primeiro, o que o prefeito quer, né? O que o município precisa e qual é a realidade desse município. E ali a gente tenta criar práticas, né, para pelo menos iniciar um trabalho, né, junto a esse município. Eu vou te dar um outro exemplo. Eu sou uma pessoa que gosta de dar exemplo para as pessoas que estão nos ouvindo e entender com mais facilidade. Nós temos um município aqui, e ele sai desse município diariamente 600 toneladas de hortifruti granjeiro que vão abastecer aí o nosso CEAGESP de Campinas, de São Paulo. E só mais um exemplo, desses 16 municípios que fazem parte do APL, só para como ilustrar, o que sai desses municípios que vai para o CEAGESP de São Paulo representa 13% do que o CEAGESP consome. Mas voltando, esse município que tem essa capacidade de produção bastante grande,
ele tem uma perda de 22% ali dos produtores. E isso eu falei, não é possível, perder 22% de cenoura não tem sentido. Não tem. Então nós levamos uma proposta para esse prefeito de criarmos ali um local para que esses produtos que são rejeitados por algum problema, por exemplo, uma cenoura com 2 raízes não é comercializada em supermercados ou no Cefaz. Então isso é jogado fora. Então nós levamos um projeto para pegar esse produto e transformar ele para alimentação da cesta básica, para alimentação de crianças na escola, né? É um projeto que vinha sendo desperdiçado, né, jogado fora, dado para animais, e a gente levou esse projeto para essa cidade e nós vamos implementar em breve, justamente para poder dar um destino mais, vamos dizer, humanizado, né, esse produto que muitas vezes era jogado fora. Não tem então, o que eu quero te mostrar é que depende muito da cidade. A gente primeiro faz uma análise, né, dessa cidade, o que ele precisa. Muitas vezes o prefeito quer colocar a internet no centro da cidade. Aí eu digo a ele, falei, mas prefeito, talvez seria melhor se eu colocar a internet no teu posto de saúde, né? Se eu colocar a internet uma boa internet ali no prédio da tua prefeitura. O centro da cidade, nós podemos fazer isso, mas num outro momento, né? Vamos dar uma condição melhor para o funcionário público, né? Vamos tentar dar resposta rápida para o cidadão, vamos digitalizar a sua prefeitura, e é isso que a gente tem levado, né, aos prefeitos, né? Que o Parque Tecnológico pode contribuir com isso. Não é verdade? Porque hoje, as comunicações são tão rápidas, né? Você vê hoje eu e você conversando à distância, milhares de pessoas nos assistindo, né? As pessoas querem respostas rápidas, né? E eu acho que o poder público, a gestão pública, ela tem que se preocupar em dar essas respostas de uma forma bastante rápida. Você pega Sorocaba, né, que nós temos aí 740 mil habitantes, o prefeito tem muita preocupação, onde as secretarias já estão se digitalizando, né, para responder rapidamente para o cidadão. Então, o nosso papel como parque para a região metropolitana e para as cidades é exatamente isso: entender a realidade de cada um, oferecer sugestões, né, porque nem sempre aquilo que o prefeito quer é possível naquele momento, mas a gente procura sempre dar uma resposta para que ele saia satisfeito com aquilo que o parque pode proporcionar. Não tem nem dúvida. Eu me lembrei aqui, de repente, já fechando essa nossa conversa, eu me lembrei aqui que no início da fala, e você vai descreve durante a entrevista, sobre a vocação do Parque Tecnológico em termos de internet 4.0, né, Nelson? Entretanto, devido a essa dinâmica que nós temos hoje, na informação ultrapassando fronteiras através da internet, aquela pessoa que está lá em Alambari, por exemplo, que é uma cidade que eu já conversei com o prefeito carioca aqui nessa entrevista exclusiva, que tem uma vocação para a área da agricultura, diz, então está bem distante da gente, que nada, né? De repente você diz, a gestão pode procurar o município, o Parque Tecnológico para desenvolver uma tecnologia para que possa dar celeridade lá na plantação, né? Lá na roça. Para a realidade dele. Você sabe, Oliveira, eu sempre procuro falar com os prefeitos, né? Muitas vezes eles vêm aqui, puxa vida, eu quero um parque, eu já disse isso para vocês aqui anteriormente, mas eu quero criar um parque. Eu falo, prefeito, não pense em parque. Parque é o seu uso nosso aqui. O senhor tem que ter lá uma frente do Parque Tecnológico como apoiando o senhor ali, para atender a tua realidade, né? Nós temos aqui nós temos 16 instituições de ensino superior que fazem parte do nosso ecossistema, das mais variadas tecnologias que essas universidades atuam. Então, nós temos uma grande facilidade, né, de poder levar para esses prefeitos algumas soluções, né? E o que eu peço sempre a eles é que venham até o parque, né? Venham conhecer esse instrumento, né? Aqui é um instrumento que não foi feito só para eventos. Pelo contrário, né? Eu acho que eventos tem que ser a menor atividade. Nós temos que ter aqui entregas, né? Eu sempre falo isso para os meus diretores, que nós temos que entregar. E entregar é onde você vai lá e consegue
tirar a dor, né, daquele cidadão, daquele gestor público que ele tem, e nós possamos, de alguma forma, contribuir para minimizar essa dor. Esse é o nosso trabalho. Nelson, na 10ª edição do nosso impresso, que circula neste mês, é a nossa 10ª, eu fico honrado de poder ter você nessa entrevista exclusiva, porque ao longo desse processo, nós estamos ouvindo gestores, prefeitos, políticos focados na região metropolitana de Sorocaba, diretores da própria agência metropolitana, diretor do CIESP, Centro das Indústrias de São Paulo, Elicilo, já ouvimos também aqui sobre a visão dele em termos de região metropolitana, prefeito Rodrigo Manga e tantos outros já foram entrevistados nesse quadro especial. Só que faltava fechar, colocar esse guarda-chuva aqui na área tecnológica, e é isso que você nos traz, esse grande presente nesta edição número 10. Muito obrigado, parabéns, e eu sei que o Parque Tecnológico está em boas mãos. Oliveira, eu primeiro quero te agradecer, porque um dos nossos objetivos aqui é mostrar a importância, né, que um parque tecnológico tem para uma região como a nossa, né? Uma região que durante muitos anos aí tinha até o apelido de o corredor da fome, para a região da Raposo. E hoje, né, com esse equipamento que está aqui, como eu disse, um dos 5 melhores parques do Brasil, né? Eu tenho buscado, não gostamos aqui de inventar nada, inventar roda. Eu tenho visitado muitos parques, né, para essa troca de informações, e a gente acaba buscando subsídios para poder aplicar, né, dentro da nossa cidade, né? Se você me permitir mais um exemplo, nós tivemos a visita aqui em fevereiro do secretário da cidade de Campina Grande, na Paraíba. E para aqueles que não sabem, Campina Grande é uma das cidades mais digitalizadas do Brasil, né? Lá eles têm a Universidade da Paraíba, que é dedicada à área de TI, muitos técnicos saem dali, e também tem a Universidade de Campina Grande também, que é uma cidade que está hoje, né? Eu fiquei muito impressionado. Ela está hoje num nível de digitalização e de automação muito elevado. E eles estiveram aqui no parque porque souberam que o parque era um parque público, e eles querem desenvolver um parque lá, apesar de já ter um parque tecnológico ali ligado às universidades, mas eles querem criar um parque público, né? Eles estiveram aqui. E nessa troca de experiências, nós estávamos desenvolvendo aqui um botão de assédio, né, para as mulheres. E eles falaram: não, você está nos ajudando, nós vamos entregar para Sorocaba, né, esse botão de assédio, né? Mais alguns dias nós já vamos ter ele aqui. Nós estamos fazendo alguns ajustes para a nossa realidade, né? E, puxa, foi um momento muito especial. Eu aí coloquei o prefeito Rodrigo Manga junto com o prefeito Brito Lima por vídeo, os dois conversaram, né? Eu estive lá no final do mês passado para assinar um termo de cooperação técnica, né, com o parque de lá, e enfim, eu acho que esse é um papel, né, que nós, né, como gestores de um ambiente como esse, temos que fazer. Nós temos que buscar sempre, né, entregar, né, para a cidade, para o cidadão, porque o cidadão, o seu imposto, ele ajudou a construir esse equipamento, e esse nós temos que devolver a eles, dando a eles mais qualidade, né, dentro da sua vida, e também ajudar o setor público, que é o nosso prefeito e a nossas secretarias, para que a gente possa também retribuir ao cidadão de forma rápida e eficiente. E como eu sempre digo, para finalizar, eu peço, né, que os gestores públicos, né, da nossa região venham aqui, nos procurem, né? É importante para nós, vai ser muito importante para vocês, independentemente do tamanho da cidade, todos têm problemas, né? E nós estamos aqui efetivamente para colaborar. Tá bom, Oliveira? Eu agradeço demais Nós já nos conhecemos já há muitos anos. Exato. E eu te agradeço muito a sua atenção, esse trabalho que você faz divulgando a nossa região, né? Divulgando as notícias
que podem atender o munícipe, você dando uma informação honesta, né, que é importante. Hoje a gente vê tanto se falar em fake news, né, e você aqui buscando fontes com honestidade, com comprometimento e com muito profissionalismo. Parabéns também a você, viu, Oliveira? Grato a você, Nelson, mais uma vez, pela amizade e por termos uma pessoa como você à frente do Parque Tecnológico nesses 10 anos. E em nome do portal RMS News, eu agradeço Nelson Cancelara, justamente porque no embrião do nascedouro do portal RMS News, eu estive com o Nelson Cancelara e nós conversamos, trocamos ideias e ali ele me trouxe para o contexto do que seria o portal RMS News. Talvez ele nem tenha ciência disso. E ele disse: o portal RMS News é uma startup, Oliveira. E diante daquilo dali eu fui procurar entender todo este conceito. E é assim que nós nos classificamos. Ok, Nelson? Muito obrigado pela sua participação com a gente e colaboração sempre. Obrigado a você, um grande abraço e um bom dia todo, um bom período do dia para todos os seus espectadores, tá bom, Oliveira? Muito obrigado, viu? Agradecido, Nelson Cancelara, ele que é presidente do Parque Tecnológico de Sorocaba, nessa entrevista exclusiva para o portal rmsnews.com.br, jornalismo para você conectado na internet.